Olá, hoje nós iremos falar sobre o ensaio das Religi, o sagrado, do pensador Rudolf Otto. Hoje nós estamos contemplando os pensadores alemães. Vimos o Scheler e a importância da sua contribuição para o fenômeno religioso, e hoje nós iremos ver justamente o pensamento de Rudolf Otto nesse artigo, nesse ensaio intitulado Das Religi, o Sagrado, onde aqui nós percebemos que ele vai descrever as diferentes realidades ou modalidades da experiência religiosa, tendo em vista que ele vai trazer novos conceitos que nos ajudarão a entender o fenômeno religioso. Dentre esses conceitos, nós podemos perceber a configuração do conceito ou do termo luminoso. E aqui nós nos remetemos a Kant. Lembrem-se que Kant dizia que nós não podemos conhecer a realidade em si, o nômeno, mas apenas os fenômenos que nos são apresentados pelos nossos sentidos, por exemplo. Já o Rudolf Otto nos diz que nós podemos ter acesso ao luminoso. O luminoso é justamente a expressão máxima do sagrado, é o ser que se apresenta ao ser humano, é Deus que se apresenta ao ser humano. Dessa maneira, nós temos aqui o luminoso como uma das categorias mais complexas do sagrado, e mais complexas no sentido de que é o inefável, aquilo que não pode ser expresso nem por palavras, nem por ações, mas ao mesmo tempo nós percebemos a sua existência. E se nós percebemos a sua existência, ele vai se moldando, vai se colocando diante do homem através das suas manifestações. Então, o luminoso, por sua vez, assume dois aspectos que o caracterizam de modo inequívoco. Como saber como se dá o luminoso na presença do ser humano? O primeiro aspecto é aquilo que nos causa medo, que nos causa temor. Nisso, o Rudolf Otto chama de mistério tremendo. Aqui nós percebemos desde o Antigo Testamento, por exemplo, quando Deus se manifesta a Moisés, ou então quando Deus se manifesta no Monte Sinai, onde as pessoas têm medo de ver a Deus com medo de morrer, porque elas são ínfimas, são pecadoras, e colocam justamente Moisés como mediador entre Deus e o povo. Dessa maneira, Deus, a representação do sagrado, a manifestação do sagrado, traz um temor. Por isso que o nome é mistério tremendo. E assim nós temos um aspecto de repulsa, de medo, de medo da morte diante do sagrado, diante da manifestação de Deus. Por isso que é chamado de mistério tremendo. O segundo aspecto do luminoso é o mistério fascinans, porque ao mesmo tempo que causa medo, nós temos fascinação pelo mistério, queremos conhecer o mistério. Aqui nós nos lembramos pontualmente de Jesus que sai chamando os seus discípulos. Deus se faz homem na pessoa de Jesus Cristo e chama Pedro, chama André, e essas pessoas ficam fascinadas, os discípulos querem aprender com o mestre. E assim o Rudolf Otto chama de mysterium fascinans, que representa justamente esse aspecto fascinante, esse aspecto atraente, esse aspecto de conhecer o luminoso, o luminoso como a manifestação do sagrado. Assim, o sagrado, além do processo irracional, nós temos aquilo que extrapola a razão, representado pela categoria do luminoso, o luminoso, já que ele não pode ser expresso totalmente pelas palavras e pelas ações, extrapola a racionalidade. Ele também vai se revelando no aspecto racional. Nós vamos racionalizando a cristandade, a religiosidade, a manifestação do luminoso. Começa se extrapolando a razão e, ao mesmo tempo, as pessoas, as comunidades, a vivência da religiosidade vai passando por um processo de racionalização. Então, graças a essas categorias de signos estáveis e universalmente válidos, por exemplo, o símbolo da cruz como para redimir a sociedade através de Jesus Cristo, nós percebemos que o sagrado vai adquirindo uma estrutura sólida, desde a formação das primeiras comunidades, dos apóstolos, da pregação, e que oferece um caráter de doutrina religiosa. Quando nós falamos de doutrina religiosa, então já existe aqui um processo, um caminho, um método racional para se chegar ao luminoso, a esse aspecto elevado, objetivamente válida
que se opõe a si mesmo às excentricidades do irracionalismo fantástico e sonhador. Então, o artigo, o ensaio de Rudolf Otto, intitulado Das Relígios, Sagrado, nos faz essa percepção também da distinção daquilo que seja um aspecto fictício para o aspecto religioso, tendo em vista que, através da existência do luminoso e da sua contemplação por meio do mistério tremendo e também do mistério fascinas, nós consigamos perceber que existe realmente o sagrado, que existe justamente um luminoso. E isso nos faz diferenciar, por meio de um processo de racionalização, aquilo que seja ficção. A religião não é apenas um mito, né? Os mitos têm a sua função de organização da sociedade, mas, ao mesmo tempo, o aspecto religioso é justamente a presença de um ser, né? A presença de Deus, a presença do luminoso, que acaba se manifestando na vida das pessoas, o sagrado se manifesta na vida das pessoas, e nós vamos fazendo a diferenciação do espaço sagrado e também do espaço profano. Aqui também nos lembramos de Moisés, onde Deus pede para retirar as sandálias, porque ali é um lugar santo, é um espaço sagrado, justamente na sarça ardente. E hoje também nós temos os espaços sagrados. O pensamento de Rudolf Otto se faz de fundamental importância para percebermos essa característica justamente do pensamento religioso. Então, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e no próximo vídeo nós iremos ver a definição da religião e também as diferenças entre religião, filosofia, arte e moral. Até o próximo vídeo e muito obrigado por ter assistido esse vídeo.